Esse é mais um episódio do podcast Oral contra as Fake News. Seja bem-vinda e seja bem-vindo, e desde já nós agradecemos a sua audiência. E hoje traremos a continuação da minissérie que a gente iniciou na semana passada, que tem como tema principal a castração. Se você não viu, não deixe de olhar lá na nossa playlist. E dentro desse assunto nós vamos conversar um pouco sobre cirurgia, que é um ponto muito importante, né, gente? Levanta muita dúvida e realmente precisa muita atenção e cautela. A Thaisa Dutra, que é nossa mediadora dessa minissérie, vai conversar com o Dr. Fabiano Oliveira, que é médico veterinário, e vai explicar para a gente todos os detalhes importantes sobre a cirurgia da castração. Fiquem com a Thaisa e eu volto daqui a pouco. Agora que a gente já entendeu tudo sobre a parte da anestesia, nosso próximo convidado, o Dr. Fabiano Oliveira, vai contar um pouquinho pra gente sobre a parte cirúrgica. Doutor, por que é importante escolher um bom cirurgião para castrar o meu animal? Olá a todos, gostaria de agradecer o convite pela participação na elaboração desse podcast. E sendo bem direto a pergunta que me foi realizada, eu diria que escolher um bom cirurgião é escolher um profissional que tenha conhecimento, né, de todas as etapas que envolvem a cirurgia. Que etapas são essas? Né? A etapa antes, né, que seria aí o reconhecimento se esse animal está apto para receber um procedimento, receber uma anestesia e ser submetido a uma cirurgia. O reconhecimento durante a cirurgia, que é a técnica propriamente dita, né, reconhecer aquelas estruturas anatômicas, né, e fazer o reconhecimento após a cirurgia de alguma possível complicação, né, e querendo ou não dar uma assistência, né, ao proprietário, ao tutor desse animal que procurou esse cirurgião. Ou seja, o bom cirurgião é aquele que não apenas se graduou numa boa instituição, numa boa faculdade ou numa boa universidade, mas aquele também que se qualificou através de cursos ou que acompanhou e foi muito bem orientado por profissionais mais experientes que ele. Então, beleza. Agora que eu já escolhi um bom cirurgião, um bom profissional, que tipo de exames que ele me pediria antes do procedimento cirúrgico? Os exames solicitados pelo profissional, né, pelo veterinário, pelo cirurgião que vai realizar o procedimento cirúrgico, né, de castração, ele vem a complementar um exame prévio que foi realizado no animal. Então, o veterinário ele vai avaliar o paciente como um todo, medir temperatura, avaliar a frequência cardíaca, palpar esse animal, ver a parte de pulga, se tem pulga, carrapato, enfim, avaliar a mucosa dele, e vai solicitar um exame para complementar alguma possível alteração interna ou fisiológica que esse animal não esteja apresentando. Então, vai buscar avaliar a parte de sangue, né, ver se esse animal está com alguma anemia, vai buscar avaliar a parte da função hepática desse animal e vai também, basicamente, avaliar a função renal. Qualquer alteração nesses parâmetros internos, né, o profissional, o veterinário, ele pode vir a cancelar ou deixar que o procedimento seja realizado de uma forma posterior. Olha, eu tô adorando as respostas. Doutor, essa última pergunta é talvez a mais preocupante para os tutores. Quais as possíveis complicações de uma castração? Existe isso? Bom, essa é uma pergunta muito importante, sem dúvida nenhuma, cabe nós discutirmos aqui, porque complicações ela pode ocorrer tanto durante a cirurgia quanto após a cirurgia. Eu diria que nós temos 50% aí de complicações relacionadas ao ato cirúrgico, né, e 50% de questões relacionadas após a cirurgia. Então, vai envolver tanto o veterinário, o profissional que realizou o procedimento, assim como o tutor, né, o proprietário do animal com os cuidados pós-cirúrgicos. Então, vamos citar algumas complicações que podem ocorrer. Nós podemos ter, durante a cirurgia, hemorragia, né, se o cirurgião não venha fazer um procedimento de uma forma adequada. Podemos ter infecção pós-operatória, né, se os devidos cuidados não forem tomados quanto à esterilização do material.
ou se não for feita uma tricotomia, o que é isso? Raspar a barriguinha do animal, né, de uma forma adequada, ou se esse animal lamber os pontos após a cirurgia, isso pode acontecer uma infecção tanto local, e se não for tratada, ela pode se generalizar e esse animal pode correr o risco de vida. Além disso, também nós temos que tomar cuidado não apenas com a ligadura, né, dos vasos, né, para evitar a hemorragia, mas nós temos que tomar cuidado, o cirurgião ele tem que ter uma destreza, uma técnica, tem que ser delicado com as estruturas, com o tecido, né, para não gerar dor no animal. Por mais que esse animal esteja anestesiado, cabe ao cirurgião fazer uma manipulação das vísceras, né, dos órgãos que ele está trabalhando, de uma forma mais delicada, para poder evitar aí que esse animal tenha dores após a cirurgia. E um exemplo que a gente pode citar também aqui de uma forma mais rápida, nosso tempo aqui é curto, né, mas muito comum de acontecer é que cirurgiões ruins podem fazer procedimentos ruins, né? Então vou dar um exemplo aqui de uma técnica inadequada relacionada aqui à castração das fêmeas, quando um cirurgião não retira todas as estruturas envolvidas naquela técnica, no procedimento de castração, de uma forma adequada, e esse animal pode vir a ter, essa cadelinha pode vir a ter complicações futuras. Que complicação é essa? Eu, na minha experiência, né, eu já tenho meus 14 anos de formado, já atendi tutores de cadelas essas que chegam com sangramento na vagina, e que a tutora disse que essa cadelinha já havia sido castrada. Então imagine vocês, pagar por uma cirurgia, ser feito um procedimento para evitar o cio, e esse cio continuar existindo, né? Então provavelmente um erro de técnica, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, onde que a gente leva o nosso paciente, no caso aí os seus filhos, vamos dizer assim, que hoje em dia já são considerados filhos, nem são apenas um componente da família, mas muitos consideram os animaizinhos como filhos, né? Então a gente tem que tomar cuidado e esse cuidado está diretamente relacionado àquela primeira pergunta que me foi feita, tá? Então tomem muito cuidado onde vocês irão levar esses animais para serem submetidos a um procedimento cirúrgico. Seja, a gente está falando de castração aqui, mas para outros procedimentos cirúrgicos, cuidados, a maioria são os mesmos, tá bom? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez aí pelo convite, né? Acho muito importante nós realizarmos esse tipo de projeto, né, esclarecer algumas dúvidas. Então me coloco à disposição aí para mais podcasts futuros, ok? Muito obrigado. Essa é uma grande contribuição, pessoal. Muito obrigada. Essas informações com certeza vão fazer muita diferença na vida, tanto dos animais, né, que vão passar pela cirurgia da castração, quanto para os tutores. Então, muito obrigada. E nós da Proeste agradecemos a você também, que ouviu a gente até aqui e acredita no nosso podcast. Por agora eu fico por aqui, te envio um grande abraço e até o próximo episódio.